Leamos um dos textos lidos como base da nossa campanha. Oh, aleluia! Jeremias capítulo 17 e o versículo 7. Glória a Deus. Deus falou já em nosso meio de diversas formas. Através do louvor, através do testemunho, através das manifestações do seu Espírito, Deus já tem falado. Agora iremos ouvir a ministração da palavra de Deus. Capítulo 17, versículo 7 diz assim: é bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Todos no número 3, repitam comigo o texto do versículo 7. 1, 2, 3. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. Podem tomar as vossas assentos. Eu, como de costume, quero louvar ao Senhor e em seguida vou ministrar a palavra. Amém. O hino que eu irei louvar é ao único que é digno. E quero também agradecer a Deus pela vida do Edinho, grande amigo meu. Crescemos juntos e fico feliz de vê-lo na presença de Deus. Muito me alegro na presença do Senhor. Eu não lembro o tom, vou tocar os vocês me acompanhar. Sou péssimo de ritmo, mas não deixo de adorar o Senhor. Aqui, Senhor, está consagrado a Ti. Toda a honra, toda a glória. Os irmãos estão me ouvindo? Agora que eu liguei o microfone. Amém?
O texto que nós lemos e que os irmãos tomaram como base para o tema dessa campanha em Jeremias é bastante oportuno para os dias de hoje, assim como o texto que a irmã nos leu lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 11. Quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, Deus dá uma orientação para o povo, que tomassem cuidado com a altivez de coração, para que porventura, entrando eles na terra e Deus os abençoando, acrescentando, enriquecendo, eles não viessem a se esquecer do Senhor. Então Deus fez questão, através da vida de Moisés, de orientar o povo, que eles correriam o risco de se esquecerem do Senhor por terem havido sido abençoados. Alguns devem tomar cuidado com as bênçãos que recebem, ou com as bênçãos que pedem. Temos que pedir graça e direção de Deus para aprender a administrar aquilo que o Senhor nos dá. Alguém disse nas Escrituras que não queria mais para se porventura não esquecer, nem menos para não praguejar, mas a porção de cada dia, para que possa continuar mantendo-se glorificando ao nome do Senhor. O que está acontecendo aqui quando Jeremias é chamado para exercer o seu ministério profético? Primeiro, ele é chamado ainda muito jovem. E quero lembrar que no momento em que Jeremias é chamado, no ano aproximado de 626, a Síria era a grande rainha e senhora do mundo. Alguns anos antes do chamado de Jeremias, Assurbanipal, no ano 633, havia falecido. E junto com ele o grande poder do Império Assírio foi enfraquecendo. No ano de 614, o reino já estava fraco, então Assurbanipal, o último monarca sírio, se esconde em Arã e permanece ali 2 anos, após a grande cidade de Nínive ser destruída. Aí o que acontece? O reino já enfraquecido, e ao dispor de qualquer cabo de guerra por outra nação, Neco do Egito sobe ao Oriente Médio, ao norte da Palestina, guerreia com Judá, mata Josias no vale de Megido e volta para o Eufrates. Quando ele volta para o Eufrates, encontra-se com Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a épica e histórica batalha de Carquemes. Nabucodonosor derrota os egípcios e coloca um termo temporário na ambição egípcia de possuir o Oriente, obrigando Neco, o egípcio, a ficar nos termos do Eufrates. Nabucodonosor, neste momento, impelido pela vontade do povo e insatisfação do povo, volta para a Babilônia para consolidar o seu poder na pátria. O que está acontecendo aqui? Com isso, automaticamente, o poder que outrora estava na mão da Síria, que também havia subjugado Judá e obrigado Judá a pagar tributo, passa automaticamente para a mão dos babilônios. Em virtude dessa batalha e a insatisfação dos babilônios, Nabucodonosor perde assim um pouco o interesse em Judá. Mas aí está feito o contexto dessa palavra aqui. Porque no lugar de Josias, o povo elege seu filho Jeoacás. Mas Neco, sabendo que Jeoacás não apoiaria os seus interesses na Palestina, depõe Jeoacás e coloca no seu lugar Jeoaquim, visando ter fácil acesso à Palestina através desse homem. Olha que interessante. Jeoaquim, confiando na ajuda maciça dos egípcios, resolve sacudir o jugo babilônico. O que é jugo? Jugo é uma peça de madeira utilizada com 2 forquilhas nas pontas para equalizar o movimento de bois, cavalos ou qualquer outro animal que estejam puxando ou carregando alguma carga. Então, os de Judá, através do reinado de Joaquim, resolvem sacudir o jugo, mas sem sucesso, porque em 596, Nabucodonosor desce a Judá, guerreia contra os de Judá, não recebem ajuda dos egípcios, ele destrói parte de Judá,
leva cativo Jeoaquim e coloca no lugar dele Zedequias. Santo Deus de Israel. Jeremias levanta sua voz nesse contexto. Joaquim esperando a ajuda do homem. Joaquim confiando no braço do homem. Joaquim esperando ajuda humana. Então Jeremias, quando ele começa o seu ministério, no ano 13º de Josias, e o ministério de Jeremias é longo, pois contempla o mandato de 4 reis, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. E aqui eu quero trazer algumas lições, porque todas as coisas que foram escritas outrora eram sombras das coisas que haviam de acontecer, e de alguma maneira traz uma lição poderosa a cada crente aqui presente. Então, a partir de agora, eu quero trazer lições para a minha vida e para a sua vida, para que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Aleluia. Para que haja transformação no nosso meio, a partir da palavra de Deus. Aleluia. Jeremias, com o seu ministério, foi desprezado pelos seus vizinhos, desprezado pela sua família, desprezado por aqueles do mesmo ofício como sacerdotes e profetas. Ele foi desprezado pelo rei e ele foi desprezado pelo povo. Mas olha aqui, eu quero dizer uma coisa para você, é que Deus não vê você como os outros te veem. E Deus não escolheu você pelo que você é ou pelo que você possa oferecer. Porque no caso de Jeremias, ele fora escolhido antes mesmo que pudesse oferecer a Deus qualquer coisa, porque foi escolhido no ventre. E o que é que alguém pode me oferecer a Deus estando no ventre? Mas aqui eu quero inverter talvez o endereço das mensagens que foram pregadas nesse contexto da campanha. Eu quero falar sobre você, sobre um Deus esperançoso, um Deus que tem esperança. Então vamos mudar aqui a mensagem. Ao invés do varão, e aqui ele aponta para o rei, mas não só para o rei, mas para o gênero humano, o homem e a mulher. Bem-aventurado é o homem e a mulher que deposita no Senhor sua confiança e coloca nele a sua esperança. Eu quero dizer a vocês que há um Deus no céu e que está em nosso meio hoje na pessoa de Jesus e do Espírito Santo, que tem esperança na sua criatura. Aleluia. Quando o homem peca, quando o homem desfalece e desobedece a Deus no jardim do Éden, Deus havia tido esperança na reconciliação, na reconstrução e na transformação, pois providenciou um sacrifício perfeito através do seu Filho. Eu quero dizer que eu vim aqui esta noite para dizer que Deus tem esperança no seu ministério. Aleluia. Só um pouquinho atrapalhado. Deus tem esperança no seu relacionamento conjugal. Deus tem esperança no teu filho, na transformação dele, na recuperação dele, na libertação do teu filho. Deus tem esperança na humanidade caída e pervertida. Deus tem esperança. Aleluia. Glória! Quero lembrar a vocês que quando o homem peca, não é Deus que vai até o homem. Não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que se movimenta e se aproxima do homem, perguntando aonde é que ele estava. Se é que a necessidade de Deus perguntar onde Adão estava, porque Deus é onisciente, onipresente, está e sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. Lá no Jardim do Éden, profetiza a vida de Jesus, no capítulo 3, versículo 15. Porque o nosso Deus é um Deus esperançoso. É um Deus que tem esperança. E através do livro de Jeremias podemos contemplar isso, podemos visualizar isso. Porque o sentimento do profeta é o sentimento de Deus.
quando anuncia os juízos que estão para vir, se porventura o povo não se arrependesse. Há tempo para arrepender-se. Aleluia. É tempo para voltar-se para Deus, pois se assim o for, ele se arrependerá do mal que vai fazer. Mas o povo não dá ouvidos. O povo não dá ouvidos ao profeta, pelo contrário, o povo lhe despreza, o povo rechaça, o povo zomba, o povo tapa os seus ouvidos, não dando conselho à voz de Deus através de Jeremias. Ouvimos louvores no culto, ouvimos palavras, ouvimos testemunhos, ouvimos conversões, presenciamos milagres, ainda assim nos mantemos imóveis diante de tantas coisas que podemos, devemos fazer, pois Paulo disse que é-me posta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Jeremias vem falando com o povo, que o povo deveria se arrepender, pois Deus, se fosse assim, se arrependeria também do mal que iria fazer. Mas ele anuncia que virá um mal do norte, será como um leão, como um vento quente, como um vento abrasador. Jeremias tem um ministério de juízo. A palavra de Jeremias cortava como espada, mas o povo assim não se arrependia. Mas aprove Deus descortinar, ou desanuviar, ou desembaçar alguns ambientes mostrados na Bíblia. E eu quero que você me acompanhe agora. Tenta imaginar a situação. Há uma festa no céu, há um encontro no céu. A Bíblia diz que os filhos de Deus vão se apresentar, e no meio deles está Satanás. Deus observa que há algo diferente lá no meio. Olha só, Satanás está lá no meio. Então Deus pergunta: Satanás, da onde vieste? Ele disse: eu estou percorrendo o mundo, estou rodeando o mundo, eu estou passeando pelo mundo. Glória a Deus. Você viu meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Homem reto, fiel, íntegro e que se desvia do mal? Satanás disse: sim, tenho visto. O Senhor o cercou de bens? Sim? Sim, é fácil servir o Senhor. E se esta noite houver uma apresentação no céu, Satanás estiver lá, o que Deus falaria de você? Qual seria os assuntos de Deus para com o diabo se falasse de você? Se falasse de você no trabalho, se falasse de você na família, se falasse de você na comunidade, na sociedade, se falasse de você nas relações humanas, o que Deus tem para falar de você? Pois o seu Filho unigênito disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Para Jeremias ele disse: ainda que estivesse aqui Daniel e Samuel, eu todavia não me arrependeria do mal que ia fazer. Mas eu lhe pergunto: o que Deus diria de mim e de você se esta noite houvesse um embate entre Deus e Satanás? Quero ressaltar que Satanás não é nada na presença de Deus. Nada. Nada. Não representa nada. Talvez para nós, réis mortais, sem o poder do nome de Jesus, mas para Deus nada, irmão. Não há comparação com o nosso Deus. Mas Deus Ele é tão grande, às vezes se faz tão simples e pequeno, podendo habitar no nosso coração, dando ocasião a Satanás lá na sua habitação. Às vezes nos entregamos com esse poder, o poder de dar, de receber, de tornar a dar. Deus tinha esperança em um homem aqui na terra, e o nome desse homem era Jó. Satanás pede permissão. Então a luta não era entre Jó e o diabo, mas entre Deus e o diabo. E Deus tinha esperança na vida de Jó, pois permitiu que Satanás tocasse nos seus bens e nele.
porque Deus tinha certeza cabal de que esse homem não recuaria, não retrocederia, não cederia, mas continuaria servindo, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Como retribuir tamanho amor e tamanho cuidado de um Deus poderoso que se preocupa com a sua criatura. Já disse: quem é o homem para que tanto o estimes e todos os dias coloque nele o teu cuidado. Aleluia. Jó questiona a Deus, perguntando: quem é o homem, Senhor, para que tanto o estimes, coloque nele o seu cuidado e todos os dias o visite? O homem é a semelhança de Deus, é a imagem de Deus que foi recuperada e transformada, trazida de volta na pessoa do Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Hoje você reflete a imagem e semelhança dele através do fruto do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo, através da fé, do amor, da benignidade, da longanimidade, do amor, da temperança, da mansidão. Novamente é refletido em você, em mim, em nós, o fruto do Espírito, a semelhança de Deus. Aleluia. Então, quando eu olho para Jeremias aqui, dizendo que é bem-aventurado, é bem feliz, é contente, é felicíssimo o homem que confia no Senhor e nele deposita a sua esperança. Aleluia a Deus. Quando Jesus veio à terra, ele está passando pela coletoria e ele vê lá um publicano chamado Levi. Posteriormente o nome dele vai para Mateus, mas o nome original dele é Levi. Olha que interessante, Jesus chama esse homem para o seguir. Mas se você for lá em Lucas capítulo 19, você vai ver que os publicanos eram muito mal vistos pela sociedade judaica, porque eles eram judeus convidados pelos romanos para cobrar impostos dos próprios judeus. Então, maldito, ladrão, salafrários, eram alguns dos adjetivos que os judeus lançavam sobre aqueles que exerciam esse ofício. Mas havia esperança para eles. Aleluia. Havia esperança para o caído, pois ele tira o pobre necessitado do monturo, eleva-o a ponto de fazer assentar entre os príncipes. Cristo escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são, para confundir e aniquilar aquelas que são. De um pequeno povo forma o exército e contamina com o evangelho o mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Não se escandalize com o termo contamina, tá? Encharca o mundo com o evangelho. Deus tem esperança em você. Aleluia. Mas você mesmo não tem esperança em você. Estou falando singular porque é para alguém aqui dentro. É alguém que tem se diminuído durante essa semana, tem passado por dificuldades, talvez dito: eu não consigo, não posso, eu sou pequeno, não dá para mim, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Ele estava lá sentado na coletoria, talvez pensando: meu Deus, poxa vida, eu nunca vi, um judeu assim desviado. Oh, puxa vida, meu Deus do céu, não posso nem. Jesus olha e vê o cara. Eu quero dizer que Jesus viu você fazendo aquela oração, levantando aquele clamor. Quando Pedro presencia a pesca maravilhosa, ele pula do barco e diz: arreda-te de mim, Senhor, que eu sou pecador. Afasta de mim, que eu sou pecador. Jesus disse: eu vou fazer você pescador de homens. Eu tenho esperança em você. Deu a chave, né, para ele, né? Não foi pelas obras ou pelo que nós tivéssemos que ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro, ele provou o seu amor para conosco.
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou quem é que pode retribuir? Pois Ele nos amou primeiro. Jeremias compreendia isso, via a esperança de Deus em salvar o povo de Israel. Mas quero adiantar o final dessa história: o povo de Israel não se arrepende, o povo de Israel não se dobra, o povo de Israel não se converte, e não volta a praticar as primeiras obras. E por isso Deus permite que uma nação estrangeira entre nos termos de Israel e leve cativo o povo para uma terra estranha. Se você não se arrepender do mal que você está fazendo, grande destruição virá até você. Aleluia. Pois muitas foram as mensagens, os louvores, os testemunhos e as visitas, mas ainda assim você não deu ouvidos. Eles não se arrependem, amados. Eles não retrocedem, eles não retornam, adoram postes ídolos, profanam o templo, profanam os bosques, colocam ídolos dentro do templo, tentando diminuir a esperança de Deus em salvar o homem. Mas nada e nem ninguém é capaz de parar o intuito de Deus em salvar a sua criação. O diabo tentou fazer isso, mas não conseguiu. Os demônios tentam, mas não vão conseguir, pois nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra os intuitos e contra a igreja de Deus. Aleluia. Pois a igreja marcha triunfante. Glória a Deus. Eles não se arrependeram, eles não deram ouvido, eles confiaram na ajuda egípcia e continuaram prevaricando e cometendo iniquidade contra Deus. Então Deus permite, solta o leão do norte, os babilônios vêm, arrasam com Jerusalém, Judá, Israel, destrói o templo, leva o cativo, o rei, pessoas. Não profane o templo do Espírito Santo. Paulo disse no Novo Testamento: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes? Você é templo de Deus. Você é templo de Deus. Você é templo de Deus. Deus disse a Moisés que queria habitar entre o povo, escolheu uma arca, mas no Novo Testamento Deus muda o modus operandi e passa a habitar dentro dos crentes. Aleluia. Oh, aleluia! Embora a presença poderosa de Deus não esteja limitado a um ambiente de 4 paredes, hoje ela não só não está limitada, mas dentro de você se movimenta para lá e para cá, para lá e para cá. E aonde você passa com você a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Jeremias tem um ministério difícil. Ele sabia o que era confiar em Deus e depositar nele a sua esperança. Ainda em vida, ver várias das suas profecias sendo cumpridas. E eu anotei aqui o nome de alguns sermões de Jeremias. Quero ler para vocês, porque sei que Deus vai falar com os irmãos aqui através desses títulos. A fonte e a cisterna. A indelével mancha do pecado. O pecado mancha as nossas vestes. O pecado nos afasta de Deus. Cria uma barreira, cria uma separação, pois as mãos de Deus não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para não poder salvar, mas o pecado nos separa de Deus. E Jeremias tem essa mensagem para o povo de Israel. Diz que foi escrita com ponteiro de ferro e ponta de diamante. Algumas histórias ficam marcadas em nossas vidas para o resto dela. Ainda que perdoada por Jesus, a consequência é a cicatriz do engano e do erro perjura. Ou
Precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas e com as nossas atitudes. Oh, aleluia! No capítulo 5, Jeremias diz: entrem nas praças e na cidade e procurem um homem. Ezequiel 22:30, busquei dentre eles um homem que pudesse estar na brecha e tapar o furo no muro entre eu e esta cidade, mas eu não encontrei. Deus está buscando homens e buscando mulheres. Só fica desempregado nos dias de crise quem quiser, pois há trabalho pronto na obra do Senhor. Um outro sermão: as veredas antigas são melhores. Está lá, 6,16. Ei, mantém esse caminho aí. Estão dizendo que é arcaico, né? Estão dizendo que é retrógrado, né? Se vestir assim, andar assim, falar assim, cultuar assim, não. Mantém, que as veredas antigas são melhores. Aleluia. As veredas antigas são melhores. Oh, aleluia. A oportunidade perdida. Meu Deus, aleluia. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Ó, Jeremias diz: Senhor, eu sou criança e não consigo falar. Talvez houvesse uma idade adequada para ser sacerdote, entre 20 e 25 anos, começar a estudar ali para seguir o sacerdócio, né? Mas para o profeta não tem idade. Aleluia. Você começa a ser desde o ventre. João Batista foi desde o ventre, cheio da presença e do Espírito Santo. Samuel, desde o ventre, foi escolhido por Deus para julgar, para servir como sacerdote e para servir como profeta. Escolhido desde o ventre. Ei, Deus vê em você coisa que ninguém vê. Aleluia. Deus vê em você coisa que ninguém vê. Jessé dizia: ainda resta o menor, para Deus era o maior. Aleluia. Diferente da visão de Samuel. Ele dizia: eu sou o mais pobre e a minha família é menor. Deus disse. E Deus disse: tu és valoroso. Aleluia. Tu és valoroso. Jeremias disse: sou uma criança. Disse: o que eu disser tu dirás, e contigo serei para plantar e para arrancar, para edificar e para destruir. O que eu disser certamente dirás. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus nos vê diferente. Ananias disse: ele é o perseguidor da igreja. Deus diz: não, é um vaso escolhido. Aleluia. Para concluir a nossa mensagem, amados, o chamado com lágrimas. Ele é conhecido como o profeta chorão, Jeremias. Mas quando eu lembro disso, eu lembro de Jesus dizendo: bem-aventurados são os que choram, Oh, glória. porque serão Aleluia. consolados. Aleluia. A Bíblia diz que Ele mesmo, no Apocalipse 21, enxugará toda lágrima Meu Deus, dos aleluia. nossos olhos. Seu choro não é em vão, minha irmã. Tem até um louvor, né? O seu choro não é em vão, meu irmão. Muitos choraram antes de ti, e possivelmente muitos chorarão após ti, mas o choro de nenhum de nós será em vão. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia! Arrependimento, ó. Isso aqui é terrível, ó. A depravação do coração humano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, disse Jeremias. Quem o conhecerá? Deus responde: eu, Senhor, provo os corações e esquadrinho os rins. Aleluia. Deus conhece o seu coração, minha irmã. Deus conhece o seu coração, meu irmão, e está aqui esta noite para falar contigo, para responder a sua oração, para confirmar a sua petição e para te chamar para uma grande obra. Aleluia. O barro e o oleiro, um dos últimos sermões de Jeremias. Não discuta com o Senhor. Quem é o barro para dizer ao oleiro:
como eu devo ser formado. Não tem o oleiro poder sobre o vaso para fazer o vaso como lhe aprouver? Não discutas com o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Pois você não consegue enxergar além das montanhas. Está aqui esta noite no nosso meio aquele que pode não só matar o corpo, mas tem poder de lançar a alma no inferno. E Jesus diz que a esse sim nós devemos temer. E quero dizer que alguns de nós, melhor seria se cortássemos a nossa mão ou se furássemos um dos nossos olhos, para que pudéssemos nem entrar coxo lá, mas entrar no céu. Aleluia. Glórias a Deus. Concluindo, como encontrar a Deus? Como encontrar a Deus, amados? Como encontrar a Deus? Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E vocês sabem para onde eu vou, disse Jesus, e também conhecem o caminho. Então um dos discípulos falou: Senhor, como? Não sabemos para onde você vai, nem onde é o caminho. Aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eles pedem para que Jesus mostrasse o Pai a eles. E Jesus fala: eu estou tanto tempo convosco. E por fim, dos últimos sermões de Jeremias, é a mutilação da palavra de Deus. Gostaria muito de ser popular nos meus sermões. Gostaria de ver pessoas pulando, gritando, dando glória a Deus, aleluia. Mas mais do que isso, quero que você saia daqui com uma palavra pregada dentro do seu coração. Aleluia. E que nunca mais se esqueça das palavras que ouviram de mim. Porque Jeremias viu e viveu para ver o rei mutilando e queimando a palavra de Deus. Se eu tirar, me será tirado as partes do paraíso. Se eu acrescentar, serão acrescentadas nas pragas. Por isso preciso pregar aquilo que Deus pôs em meu coração. Jeremias não tinha um discurso eloquente ou super eloquente, assim como Jonas não tinha. Era um discurso de 7 ou 8 palavras, mas Deus salvou uma nação de quase 120 mil pessoas. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus a rica oportunidade. Deus continua abençoando esse povo santo, seleto, selecionado. Vocês são uma bênção. Permaneçam assim, ativos, acesos, avivados. Aqui. E depois aquele irmão lá. Aqui. E depois daquele irmão lá. Quando vocês saírem dessa casa de oração, saiam avivados do jeito que me mostraram estar. Pois com certeza, se assim forem em casa, ganharão seus parentes, ganharão seus familiares, ganharão seus amigos de trabalho, ganharão seus vizinhos, ganharão os amigos da escola, da faculdade. Permaneçam assim, e com certeza Deus ganhará outros através de você. Obrigado. Irmãos, coloquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pedidos especiais, por favor, se manifestem. Pedidos especiais de oração, rápido. Pedidos especiais. Deus tocou no seu coração. Deus falou contigo. Você percebeu o chamado. Tem um pedido especial de oração. Levante a sua mão e peça, por favor. Oração pelo jovem Cristo, a criança que está na UTI. Christopher, Senhor, não tem. O que mais, amados? Aproveitem. Grita, minha irmã. Pela vida dela. Oh, aleluia. Vamos orar. Oh, Senhor, a família daquela irmã ali, Senhor. Pela sua família, minha irmã. Da minha família. Glória a Deus. Pela minha família, Senhor. Oh, aleluia. Pai santo e justo, Deus todo-poderoso, estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor, o Cristo e as irmãs que levantaram suas mãos, o Senhor te conhece por dentro, por fora, antes e depois. Pai santo e justo, entra com a tua mão poderosa lá na UTI, Senhor. Trava essa batalha e traz de volta a vida, o poder da morte e da vida estão no nome do Senhor. Por isso, Pai, prata, entra e envia a solução para a glória do teu nome. Essa irmã, Senhor, essa anciã, Senhor, que pediu
é uma oração para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Entra com providência na casa dessa irmã, enchendo os celeiros, entrando com saúde, com libertação, com graça, com poder e sobretudo com salvação. Pai santo e justo, eu quero orar por essa igreja abençoada, Senhor, que é corpo e que é noiva do Cordeiro. Muitas são as necessidades, por isso, Senhor, eu rogo as tuas bênçãos sobre essa igreja, sobre esse pastor, sobre esse púlpito, esse corpo ministerial, que a tua presença permaneça nela, como tenho visto, Senhor. Em nome de Jesus, continua enchendo os teus servos e as tuas servas com teu Espírito Santo, municiando-os, Senhor, com a armadura do Senhor. Calça todos com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Senhor, os seus lombos com a couraça da justiça. O escudo da fé e o capacete de salvação. Sobretudo, Senhor, que todos possam mostrar, Senhor, a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor. E obrigado pela riquíssima oportunidade que nos concede diante do teu povo, Senhor, falar um pouco da tua palavra. Braga mais no coração deles através do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Quem vai sair daqui cheio, irmão? Diga amém. Amém. Eu queria já agradecer essa oportunidade. O nosso pastor, o pastor nos entregou de dirigir esse trabalho. Confesso que estava muito nervoso, não tenho muita experiência com isso, mas eu creio que Deus vai dando vitória e a gente vai aprendendo a caminhar nos passos do Senhor, amém? E eu queria devolver a direção desse trabalho para o nosso pastor.